Verificada a presença de 13 vereadores e nenhum ausente, e estando, portanto, o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente da noite. Em 17 de novembro de 1997, ilustríssima senhora doutora Valéria Bufani, presidenta da Câmara Municipal de Conchas, nesta. Pelo presente, temos a honra de encaminhar a essa egrégia edilidade, por intermédio de Vossa Senhoria, o projeto de lei, acompanhado da respectiva exposição de motivos, versando sobre programa de incentivo fiscal às empresas que se instalarem no município de Conchas. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos atenciosamente professor Miguel José Caram. Projeto de Lei número 54/97. Artigo 1º. Fica o senhor prefeito municipal autorizado a firmar convênio com todas as primeiras indústrias que se instalarem no município, desde que o seu ramo não seja aqui explorado, e que tenham capacidade para a geração de, no mínimo, 100 empregos diretos, beneficiando-as com a isenção total do ICMS. Parágrafo 1º. A isenção se concretizará na forma de devolução integral ao beneficiado do valor repassado ao município pelo Estado, cota à parte, referente à atividade desenvolvida pela mesma beneficiada. Parágrafo 2º. As empresas passarão a receber o benefício fiscal mencionado nesta lei somente após 2 anos do início de suas atividades. Parágrafo 3º. O prazo de duração da isenção será de 10 anos, iniciando-se na data da primeira devolução. Parágrafo 4º. Somente serão beneficiadas as 2 primeiras indústrias que se instalarem em cada segmento e estiverem em pleno funcionamento. Parágrafo 5º. A redução do número de empregados para um nível inferior ao previsto no caput deste artigo implicará na imediata suspensão dos benefícios. Artigo 2º. Fica constituída uma comissão para apuração do valor a ser restituído à empresa beneficiada por esta lei, composta por um representante da Prefeitura Municipal, um representante da Câmara Municipal e um representante da própria empresa beneficiada. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal número 296, de 7 de agosto de 1997. Prefeitura Municipal de Conchas, em 17 de novembro de 1997, professor Miguel José Caram, prefeito municipal. O projeto de lei 54/97 deverá ser encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e será incluído na próxima pauta do dia 10/2, em virtude do regime de urgência. Em 1º de dezembro de 1997, ilustríssima senhora doutora Valéria Bufani, muito digníssima presidente da Câmara Municipal, nesta. Pelo presente, temos a honra de encaminhar a essa egrégia edilidade, por intermédio de Vossa Senhoria, o incluso projeto de lei, acompanhado da respectiva exposição de motivos, versando sobre abertura de crédito especial junto à unidade da Câmara Municipal. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos atenciosamente professor Miguel José Caram, prefeito municipal. Projeto de Lei número 55/97. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado
a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial no valor de R$5.000, destinados a atender às despesas da Câmara Municipal com remuneração de serviços pessoais, o qual receberá a seguinte classificação orçamentária. Unidade orçamentária 1.1 Câmara Municipal. Funcional programática 01010012.001. Elemento de despesas 31.31. Remuneração de serviços pessoais. Valor R$5.000. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes da redução da dotação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária 1.1 Câmara Municipal, funcional programática 01010012.001, elemento de despesas 31.20, valor R$5.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Conchas, em 1º de dezembro de 1997, professor Miguel José Caram, prefeito municipal. O projeto de lei 55/97, tendo em vista o caráter de urgência requerido por essa presidência para regularizar problemas contábeis, será incluído na pauta de hoje, tendo em vista que já foi dado parecer da comissão competente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Código de Ética e Postura Parlamentar. Projeto de Resolução número 7, de 1º de outubro de 1997. Institui o Código de Ética e Postura Parlamentar da Câmara de Vereadores de Conchas. O projeto de resolução 07/97, que se trata do Código de Ética e Postura Parlamentar, deverá ser enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para oferecimento de parecer. Indicação número 42/97. Solicita a Prefeitura Municipal, através de sua coordenadoria competente, a coleta de lixo no bairro de Santa Terezinha e Binos. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, a vereadora que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conchas, professor Miguel José Caram, a seguinte indicação. Seja urgentemente encaminhada à coordenadoria competente a presente indicação, solicitando coleta de lixo no bairro Santa Terezinha e Binos. Justificação. O objetivo da presente indicação vem de encontro ao interesse dos moradores dos referidos bairros, e em especial a solicitação do cidadão Matias José Schneider, que por requerimento enviado à Prefeitura, solicitando o mesmo serviço, não foi atendido até o presente momento, nem muito menos lhes foi dada qualquer resposta nesse sentido. A indicação ainda é pertinente e deve desta se dar ciência à vigilância sanitária local para que se adote as medidas cabíveis com relação aos fatos aqui narrados. Haja vista que o meio ambiente está sendo ameaçado por detritos de lixos espalhados a céu aberto, bem como colocando em risco a saúde pública dos moradores dos bairros Santa Terezinha e Binos. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 1º de dezembro de 1997, doutora Valéria Bufani, vereadora. Ofícios das Câmaras Municipal de Mogi-mirim, Santana, Parnaíba e do deputado federal Ricardo Izar,
externando votos de congratulações ao povo do município de Conchas pelo aniversário do próximo dia 4, da fundação desta próspera cidade. Recurso contra ato da presidência. Eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura da decisão proferida no recurso. Recebo o recurso interposto no prazo legal contra o ato da presidência e apreciação e deliberação pelo plenário quanto ao seu objeto, haja vista que os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação estão impedidos de conhecerem do recurso, eis que tratam como parte recorrentes. No mais, mantenho in totum a discussão, votação, aprovação e promulgação do novo regimento interno e anotação de falta injustificada aos recorrentes no dia 19/11/97, dia de sessão ordinária, com a consequente punição de ser descontado 15% do subsídio dos recorrentes no mês que vem. Aguarda-se deliberação do plenário a respeito na próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2/12/97, às 20 horas. A deliberação do plenário deverá ser por maioria simples, ficando os recorrentes impedidos de votar e deliberar sobre o assunto, sendo-lhes permitido, outro sim, discutir a matéria do recurso aqui tratado. Doutora Valéria Bufani, presidenta. Eu passo a palavra para qualquer dos recorrentes que queiram discutir sobre o recurso interposto. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Eu pediria que o vereador... Esse recurso, de acordo com a legislação atual, o procedimento dele seria o encaminhamento à Comissão de Justiça e Redação, que, analisando o teor do recurso, elaboraria um projeto de resolução favorável ou contrário, justificando, e esse projeto de resolução seria apresentado em plenário para a votação. Então, quem decidiria o recurso não seria a senhora presidente, seria o plenário. Entretanto, eu principalmente tenho sempre pregado aqui que nós devemos sempre procurar trabalhar em harmonia, em união e em paz. E, com base nisso, nós nos reunimos ontem aqui, por volta das 10 horas da manhã, e conversando com toda a mesa, estavam presentes os 5 recorrentes, e nós chegamos a uma conclusão que seria melhor para todos, não só para todos os vereadores, como para a própria cidade e a população de Conchas, que a gente colocasse uma pedra sobre tudo o que aconteceu, e se existem irregularidades no regimento, posteriormente, no início do novo ano legislativo, iríamos analisar e proporíamos as retificações necessárias através de outros projetos de resolução. E também aproveitamos essa reunião e convidamos o seu prefeito municipal, que também esteve aqui, e também colocamos fim ao impasse com relação ao orçamento da Câmara. Houve um acordo e foi proposto um índice que foi aceito pelo senhor presidente, pela mesa, e pelo seu prefeito e pelos vereadores que estavam aqui. Além disso, ficou acertado também, como nós que recorremos entendemos que nós não estamos totalmente sem razão. A senhora presidente também não deixa de ter suas razões. Para que nenhuma das partes saísse prejudicada, que deixaríamos para que o plenário decidisse sobre essa saída nossa aqui naquela noite. Que não foi uma saída injustificada, foi uma saída diante das circunstâncias que nós entendemos que houve a supressão de alguns procedimentos.
Então, a gente realmente continua querendo que se ponha um termo a todas essas, nem desavenças, são essas discussões políticas, que a gente nem pode levar para o lado de lá da Câmara. Já tem que morrer aqui, porque a política é assim mesmo, né? A gente discute, cada um tem seu direito de votar, de falar, mas lá fora nós somos todos amigos. Então, com base nisso, a senhora presidente concordou, e eu estranhei um pouco esse despacho que ela deu, mas, em todo caso, como está a deliberação no plenário, eu gostaria que todos os senhores, inclusive os que participaram da mesa, que analisassem sobre esse prisma, porque foi um acordo que houve aqui, né, um acordo entre pessoas que devem manter a palavra, e eu espero que isso prevaleça a partir de agora. Quando se houver um acordo, que esse acordo seja mantido e a gente vai conviver em paz o resto dos 3 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a palavra aos recorrentes. Eu passo em discussão, então, do plenário. Com a palavra, o vereador doutor Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, tão somente para endossar também as palavras do ilustre vereador doutor Anselmo, quanto a essa questão. Eu acredito que essa questão está já superada. Os entendimentos que vieram a ocorrer após os fatos demonstraram, no mínimo, maturidade dos membros desta casa em procurar uma solução de modo a procurar sempre o benefício da cidade. Na verdade, eu acredito que nenhum de nós pretende ou pretendeu trazer um assunto tão sério se não fosse tão somente em luta das suas convicções, das suas ideias e da sua livre manifestação. Assim, entendendo e acreditando, eu acho que a atitude dos recorrentes em vir a esta casa, juntamente com a mesa, com a presidência, e colocar um ponto final e propor, em comum acordo, a retirada desse recurso, postergando para os próximas semanas, próximos meses, através de emendas, eventuais omissões, falhas do regimento aprovado, é de se louvar essa iniciativa. Da mesma maneira que deve ser louvado também a iniciativa da mesa. Eu retifico o nobre vereador, porque não foi pedida a retirada do recurso, foi pedida a deliberação da apreciação do recurso pelo plenário, no sentido de ser analisado os 2 pedidos, que seja anulado o regimento aprovado e que fosse descontado ou não os 15% da falta. É isso? Pois não. Então, assim colocado e esclarecido por Vossa Excelência, dentro desse ângulo, eu entendo que o regimento interno deve ser mantido, como eu disse, se discutindo ele através de emendas, aprimorando-o de forma a torná-lo mais eficaz. Quanto à questão de considerar ou não falta dos recorrentes naquela sessão, a minha posição pessoal, e eu transmito aos meus colegas, aqueles votantes, nesta questão, porque, pelo despacho de Vossa Excelência, os recorrentes estão impedidos de votar, eu entendo que nós devemos levar esta questão olhando um pouquinho para o passado. Qual o passado que eu me refiro? O passado que eu vejo dos vereadores que assinaram este recurso, 3 desses vereadores, vêm há bastante tempo atuando no legislativo da nossa cidade. Então, existe um passado a ser considerado. Uma questão dessa natureza se levaria, no mínimo, para esse campo. Os 2 vereadores que não estavam em legislaturas passadas aqui, o vereador Calil, o vereador Wilson, durante o transcurso desse ano legislativo, vem demonstrando maior interesse nos trabalhos da casa, olhando com carinho a comunidade. Então, são vereadores atuantes, diligentes, e que acredito que não se tornará, o desconto não se tornará, de qualquer maneira,
num problema maior. Eu entendo apenas que, por essa questão, que são vereadores atuantes, dirigentes, preocupados com os destinos da cidade, a minha posição, e peço que acompanhem nesta questão, é de que não seja considerada falta no dia da sessão. É lógico que casos futuros, casos que envolvam, deverão ser analisados sob uma nova ótica, dentro de uma nova visão e obedecendo cada caso. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão. Na ausência de oradores na discussão, eu passo a votação por itens, da forma simbólica. Os que estão desimpedidos de votar e que sejam a favor da mantença do regimento interno aprovado, podem se manifestar em voto simbólico. Aprovado, então, o pedido da mantença do novo regimento interno por 7 votos e, portanto, por maioria. Em votação simbólica, o não desconto dos 15% dos recorrentes no próximo pagamento. Aprovado também por unanimidade, por 7 votos, o não desconto dos 15% do subsídio dos recorrentes no próximo mês e, portanto, retirando-se a falta na sessão ordinária do dia 19/11. Eu peço que a senhora secretária faça as anotações pertinentes para que sejam levadas dentro do processo, do autuado. Em seguida, passamos ao grande expediente. Em que eu convido o vereador José Tadeu Neder para que ocupe a tribuna pelo prazo de até 15 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores. Inicialmente, está caindo o microfone. Pode pegar na mão mesmo. Daí eu não posso xingar. Inicialmente, eu gostaria de comentar, como sempre, uma matéria publicada no jornal Alerta, do dia 30 de novembro de 1997. O dilema da presidenta é o título. E este artigo vem subscrito pelo senhor Luiz Nunes de Almeida, a qual é um contemporâneo meu, estudou comigo vários anos, então eu tenho liberdade de comentar esse artigo. Primeiramente, parabenizando o jornal por ter uma matéria que vem assinada. Isso é importante para que a gente possa, inclusive, posteriormente, poder falar com o articulista, se for o caso. Mas o artigo me preocupou um pouquinho, porque ele, na dosagem que ele fez, ele extrapolou nos adjetivos. Eu entendo que esta casa, que vem sendo dirigida por Vossa Excelência, sujeita a erros e acertos, deve levar em conta, principalmente, os acertos. Os erros merecem críticas, merecem ser apontados justamente para que Vossa Excelência e nós possamos corrigi-los. Eu entendo tão somente que houve um exagero quanto aos adjetivos empregados aqui. Eu, obviamente, não vou lê-los, mas os nobres vereadores que receberam o jornal e os tenho em mãos, eu entendo que foi um pouquinho exagerado. Não tenho procuração de Vossa Excelência, porém, eu tenho que ter, no mínimo, um comportamento coerente com aquilo que eu tenho feito, muitas vezes ocupado essa tribuna, defendendo colegas que eu julgo estarem sendo
injustamente atacados. Não tiro a razão do articulista, porém convidaria o mesmo que viesse a esta casa assistir a algumas sessões, verificar aquilo que está sendo feito e principalmente por que está sendo feito. Obviamente, o que está sendo feito em prol da nossa cidade. Não está sendo feito buscando um interesse pessoal. E é importante salientar também que nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece aqui. Então, senhora presidenta, oportunamente eu quero conversar com o articulista para pessoalmente convidá-lo a vir conhecer aquilo que está sendo feito em nossa casa e dizer pessoalmente que eu discordo dos adjetivos empregados. Era esta minha manifestação acerca deste assunto. Espero que o articulista, a qual tenho um apreço pessoal muito grande, possa até lhe dar o direito de resposta, de forma aberta e franca. Gostaria também, é um assunto que entra em discussão na próxima semana, mas já foi objeto de discussão fora das nossas sessões, é quanto ao projeto de incentivo fiscal a ser concedido às indústrias que para cá queiram vir. Pegando as conversas, eu senti algumas dúvidas de alguns vereadores no sentido de eventuais benefícios e prejuízos às nossas cidades, inclusive se cogitando de se trazer novamente a esta casa, fora de sessão, numa audiência pública, o contador ou qualquer outro responsável por aquele que é hoje o maior interessado na aprovação desse projeto. Esse projeto, vamos ser claros, ele atende outras indústrias de outras áreas. Mas hoje nós sabemos que existe um empresário diretamente interessado. Então eu vou apresentar como sugestão, já que esse projeto entra em pauta na próxima sessão do dia 10, que aliás é a última ordinária deste ano, que a gente no intervalo, de qualquer maneira, ou através de aparte nesse momento, a gente veja a melhor alternativa para que a gente possa realmente, na próxima sessão, votar bastante amadurecido nesse projeto. É um projeto, como já deu para perceber, é um projeto polêmico, é um projeto que traz uma discussão, é levado para uma área de protecionismo, às vezes, mas seria interessante que a gente aproveitasse esse espaço de tempo até a próxima sessão. Pois não. Senhora presidente, nobres colegas, se referindo a esse caso aí do incentivo fiscal, eu tomei a liberdade de ligar para o contador dessa empresa e me informar um pouco a respeito disso. Então, realmente, o que o vereador José Pavan levantou na sessão passada, que seria referente à diferença do custo de produção, realmente é verdade. E é assim que funciona. Mas não só aqui em Conchas. Em todo lugar é assim. Então, o contador se prontificou, a hora que quiserem tratar desse assunto, é para ligar para ele, que ele vem, só que para ligar 2 dias antes, para ele se programar e estar aqui para esclarecer toda a dúvida que houver a esse respeito. E eu acho de muita importância que realmente ele venha antes de ser votado esse projeto. Porque realmente é um negócio meio complicado. Não é complicado. Eu acho que não é. Pelo menos do meu conhecimento não era. Mas é uma coisa que deve ser esclarecido para todos os vereadores. Só isso. Pois não. Realmente esse projeto é um projeto que a gente deve estudar bem. Então, como já foi hoje encaminhado, eu até acharia que poderia ficar para o ano que vem para a gente discutir isso aqui, mas como a senhora presidente resolveu colocar hoje, e ele já está vindo para a Comissão de Justiça, do qual sou presidente, então eu designo já o vereador Zé Del Bem para servir como relator, e na sexta-feira
ele vai entrar em contato com o contador e vai marcar nesta casa, às 19h30, uma reunião com o contador. A Comissão de Justiça vai estar, eu acho que a de Finanças deverá estar. Se os vereadores quiserem participar, nós emitiremos o parecer aqui na sexta-feira que vem. Essa próxima sexta-feira? Essa próxima sexta, porque é regime de urgência e nós temos 6 dias de prazo para dar o parecer. Perfeito. Tá bom? Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito do dia, nós estivemos conversando com a juíza hoje na comarca, no fórum, sede da comarca, e parece-me que vai ter uma reunião a respeito desse problema dos oleiros na sexta-feira em Botucatu. Então, talvez impeça a presença da gente aqui. Agora, quanto ao fato de ser designado como relator, eu agradeço, inclusive já estou relatando aqui mais ou menos, colocando algumas emendas que eu acho necessárias, mas se houvesse oportunidade de marcar para um outro dia a presença desse senhor, desse contador, eu acharia oportuno. Porque, veja bem, para nós, independe o fato da sistemática que vai se usar para o cálculo. A gente quer aprovar isso daí. E, se me permite, só alguma coisinha, já que foi designado como relator, aqui diz, beneficiando-a com isenção total do ICMS. Como o nosso colega Zerlão já esteve conversando com o representante da Céu Azul, e ficou feito um acordo de, em vez de integral, seria 70%. Então, a gente colocaria aqui, isenção total ou parcial. Quer dizer, dependendo do acordo que o prefeito fizer. E embaixo aqui, a gente colocaria, a isenção se concretizará na forma de devolução à beneficiada de percentual a ser combinado entre as partes do valor repassado ao município e tal. Só para adiantar um pouquinho. É só essa perfeito. E é nesse sentido, então, que a discussão tem a sua utilidade, porque a gente quer atender da melhor maneira, porque entendemos que pode ser um benefício para a cidade. Fica só pendente a data da reunião, a qual deve obrigatoriamente ser feita antes da quarta-feira, ou na segunda ou na terça. Tendo em vista essa reunião aí com os oleiros na sexta-feira, então Vossas Excelências colocariam uma data na segunda ou terça-feira para que possamos... Isso pode ser decidido durante o transcurso dessa sessão. Tá certo? Mas este objetivo é provocar que o projeto seja bastante amadurecido. Ele já está há algum tempo em nossas mãos e pode ser, acredito, com esses esclarecimentos e essas emendas, ser votado. No mais, fica para a próxima sessão. Dando continuidade, eu convido o vereador Calil Chaguri para ocupar a tribuna pelo prazo de até 15 minutos. Senhora presidenta, nobres colegas, vamos tentar ver se sai, né, a voz também. Em primeiro lugar, na sessão passada, quando nosso colega Marquinhos ocupou a tribuna e fez um esclarecimento sobre as lombadas, né? Um pedido sobre a lombada, e até depois foi divulgado na rádio local, sensibilizou muita gente, dizendo que era um animal, que era de estimação dos seus filhos. E nessa semana, logo ao terminar um programa da rádio, de manhã, foi parado um carro em frente à rádio e trouxeram no colo uma criança atropelada na Coab 2. Estado bastante grave. E me mostraram a criança. E falaram, nós pedimos lombada. Eu também, e já em sessões anteriores, foi pedido por indicações, por escrito, feito esta casa também, pedido de lombada na Coab 2 e mais locais. E até o presente momento, não fomos atendidos. Procurei o nosso querido prefeito e ele me disse que é contra lombadas. Então, até o meu querido primo aí, João Mir, deu uma sugestão de que se façam valetes para escoar a água e aproveitar, segurar, também aproveita e já segura um pouco o trânsito. Eu quero que seja feita qualquer coisa, ou valeta ou lombada, mas que seja resolvido. Esta semana até.
porque eu estou cansado, gente, de muitas vezes coisas que vão para a prefeitura e ficam na pendência. Vamos ver, vamos resolver. E no final dessa semana eu sei que é contra a lei a obstrução de via pública, eu sei que é contra a lei. Mas até o final da semana, se não for tomado alguma solução, eu estarei junto com o pessoal da Coab 2, sendo o primeiro, nem que seja para tomar algum processo, qualquer coisa, mas estarei abrindo a vala. Porque eu acho que a vida de criança é muito importante. Mais importante do que esses motoristas que não deveria ter na lombada na cidade, eu acho. Se os motoristas tivessem consciência disso. Porque no domingo, se me recordo, eu parei meu carro no meio da rua para segurar um outro carro em alta velocidade na rua São Paulo, para ver se ele entrava em minha traseira. Então, meu primo João Mir, que foi testemunha desse fato também. Então, os motoristas não têm consciência disso. E uma criança de 2 anos, menos ainda tem consciência de, às vezes, sair da casa e atravessar a rua. Então, que seja feito, como ele sempre manda, em caráter de urgência, urgentíssimo, que seja feito essa lombada. Nós propusemos até de dar o material, se a prefeitura não tiver em condições. Então, que simplesmente seja dada autorização para isso. Quero deixar registrado isso. Quero registrar também o seguinte, essa campanha que está sendo encabeçada pela rádio, a campanha do Natal, uma campanha muito bonita, e o povo de Concha está colaborando bastante. São inúmeras cestas, muitas ligações, telefonemas, então é uma coisa impressionante. Quero agradecer mesmo o povo, a todas as pessoas que estão colaborando nesse Natal, para que é o Natal, meu nobre vereador Wilson, a Rádio Pérolas e também o Fundo de Assistência Social, juntos para que a gente faça um Natal mais humano e mais feliz. Era isso que eu tinha a deixar registrado. Na ausência de demais oradores para falar no grande expediente em tema livre, concedo intervalo regimental de 15 minutos, onde se seguirá a pauta da ordem do dia. Dando continuidade aos trabalhos e tendo quórum para deliberação do plenário na ordem do dia, eu passo em segunda discussão o projeto de lei 51/97, que versa sobre a doação diária para a empresa YD Confecções Limitada. Na ausência de discussão, eu passo à votação da forma simbólica o projeto de lei 51/97. Aprovado em segunda votação por unanimidade, por 12 votos a 0, o projeto de lei 51/97. Em seguida, passamos à primeira discussão do projeto de lei 48/97, que versa sobre o orçamento do município. Onde eu pediria que a senhora secretária, antes, procedesse à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade. Projeto de lei número 48/97. Parecer. Esta comissão analisou o projeto de lei número 48/97, de autoria do chefe do Executivo local, e verificou que ele preenche todos os requisitos para ser aprovado. Portanto, somos de parecer favorável à sua aprovação, com as emendas em anexo, modificativa e aditiva. Modificativa. Por órgãos da administração, Legislativo,
R$360 mil, equivalente a 6% do orçamento do município. Peço a retificação da senhora secretária, 266 para 306. Executivo. Fica com R$4.794.000, num total entre o Legislativo e o Executivo de R$5.100.000. Emenda aditiva. Fica acrescentado ao projeto de lei número 48/97 o artigo 5º com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica o Poder Legislativo autorizado por ato da mesa a remanejar seus recursos orçamentários de uma dotação para outra, bem como a abrir crédito suplementar, quando necessário, aos consignados em suas dotações orçamentárias, até o limite de 30% do total da despesa fixada. Em consequência da presente emenda aditiva, o artigo 5º do projeto de lei 48/97 passa a ser o artigo 6º. Justificativa. A presente emenda aditiva carece ser aprovada pelos nobres pares, possibilitando-se um remanejamento dos recursos da mesa conforme suas necessidades para atender a administração desta Casa de Leis. Não se trata, todavia, de um posicionamento autoritário, mas sim de uma gestão mais moderna e veloz, possibilitando aos administradores traçar planos e corrigir seus percursos de uma maneira mais ágil e eficiente. Esse recurso já vem sendo adotado por várias câmaras municipais, inclusive as que possuem uma administração dinâmica. Aguarda, assim, esta comissão que a presente emenda seja aprovada pelos nobres e diz: Sala de Sessões, 20 de novembro de 1997, vereadores Wilson de Almeida Desidério, presidente, Calil Chaguri, vice-presidente, Dr. José Tadeu Amada Neder, secretário. Em discussão, as emendas aditivas e modificativas. Com a palavra o vereador José Tadeu. Senhora Presidente, senhores vereadores, inicialmente, quanto ao projeto de orçamento que nós estamos discutindo e iniciaremos a votação, cumpre deixar registrado a satisfação por termos, juntamente com o Executivo, chegado a um denominador comum. Então, louve-se aqui a mesa e aos demais vereadores que participaram dessas discussões, juntamente com o senhor prefeito municipal. Alguma polêmica foi criada na cidade, na Câmara, na própria Prefeitura, no que diz respeito às pretensões desta casa. Alguns julgavam a pretensão um tanto descabida frente às dificuldades econômicas e financeiras da nossa edilidade. Porém, chegou-se a um bom termo, pelo que esta comissão, e eu peço licença ao ilustre Wilson e ao ilustre Calil, tão somente serviu de instrumento final, ou seja, a negociação já havia sido concretizada. Cumpre-me, de qualquer maneira, alguns esclarecimentos àqueles vereadores que não participaram dessas negociações, e também para ficar registrado ao público, à comunidade consciência essa situação. O orçamento da Câmara, e eu me refiro à Câmara, porque existe uma emenda modificativa que alterou o valor originariamente encaminhada pelo senhor prefeito municipal. Na verdade, se estabeleceu um percentual igual do ano passado, salvo engano da minha parte, que corresponde a 6% do orçamento total do município. O orçamento total do município é de R$5.100.000. O 6% corresponde, portanto, a R$306.000,
o qual a população pode ficar absolutamente tranquila que vai ser, acredito eu, gasto atendendo os interesses da cidade. Gasto, isso se houver necessidade. É lógico, se houver possibilidade desses R$306 mil serem economizados, ou discutirmos de maneira sempre bastante franca e aberta, quem sabe a gente tem a possibilidade até de não nos utilizarmos desses R$306 mil. No que diz respeito ao orçamento apresentado pelo senhor chefe do Executivo, o qual ficou de R$4.794.000, eu acredito que isso compete ao Executivo saber dirigir esse orçamento de forma o próximo exercício a nossa cidade tem um pouquinho mais de tranquilidade, o próprio chefe do Executivo tenha melhores condições de realizar as suas metas de governo. Cumpre ainda esclarecer que quando foi feita essa emenda modificativa, aumentando a verba da Câmara em relação ao projeto originário do senhor prefeito, esta verba, que significa R$40 mil a mais, a serem diluídos durante os 12 meses, ela não foi retirada de nenhum item orçamentário de forma a prejudicar a população da nossa cidade. Houve uma retirada de verba de gabinete do prefeito, que obviamente, pré-avisado, saberá dosar a sua economia, e de um outro item orçamentário, outros serviços e encargos. Ou seja, esses R$40 mil diluídos em 12 meses, certamente não causarão impacto às necessidades da cidade. Com referência à emenda aditiva, ela tão somente liberaliza um pouco os trabalhos da Câmara. A Câmara tem administração própria e, na hipótese de uma verba alocada com uma destinação sobrando, espero que isso até venha ocorrer, elas, pela regra, sem essa emenda aditiva, nós teríamos que pedir autorização ao Executivo. A verba está aqui, havendo necessidade de um remanejamento, criterioso, obviamente, a mesa, acredito, discutindo com os demais vereadores, poderá agilizar esse processo de remanejamento. Exemplo típico, vamos admitir por hipótese que estivesse previsto, não está, mas se estivesse previsto a compra de um veículo, uma verba destinada à compra de um veículo, e nós estamos ganhando um veículo, então não teríamos mais necessidade. Então essa verba destinada ao veículo, com essa emenda aditiva, a mesa poderá deslocar para um outro setor mais necessitado. Então, senhores vereadores, eu acredito que, graças ao bom senso, cada um negociou a parte que lhe interessava, se chegou, sempre pensando na cidade, nos interesses da comunidade, se chegou a um bom final, e pelo que eu entendo, a comissão, no caso, entende que o projeto deve ser aprovado com essas emendas, a modificativa e a aditiva. Continua em discussão. Com a palavra o vereador José Nivaldes Breja. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria tentar esclarecer essa situação dos 6%. Realmente, para efeito de cálculo, tem que achar aí um valor. Como o orçamento veio veio de R$5.100.000, a verba da Câmara será de R$306.000. Mas os 6% é sobre o valor efetivamente realizado pela Prefeitura. Vamos supor, se no final do ano a Prefeitura arrecadar um valor maior do que R$5.100.000, o valor da Câmara será maior. Não é isso? O nobre vereador me permite uma parte da presidência. O que
pode ser a menos, tudo bem, a mais não. Sem previsão legal não é possível, vereador, porque se o município ele tem uma previsão orçamentária de 5 milhões e 100, se ele arrecadar 6 milhões até o final do ano, a verba da Câmara continua, por lei, 306 mil reais. Ela só vai poder aumentar com um crédito especial vindo da Prefeitura. E se for o inverso? Se ela arrecadar menos do que 5 milhões e 100 mil reais? Pela lógica, seria menos o orçamento da Câmara. Então, o orçamento da Câmara será de 306 mil reais. Porque isso é a previsão legal do orçamento da Câmara, assim como existe a previsão legal dos 5 milhões e 100 da Prefeitura. Só que a Câmara não pode gastar nem um centavo a mais do que 306 mil reais, sem ter um crédito adicional ou especial. Mesmo que a Prefeitura arrecade mais que 5 milhões e 100. Não, eu queria falar, se ela arrecadar 4 milhões de reais, qual será a verba da Câmara? De 306 mil reais. 240. Ah, sim. Então, este é o, voltando, é o máximo que a Câmara vai arrecadar, é de 306 mil reais, desde que se atinja os 5 milhões e 100 mil reais. Então, transformando do ano passado para este ano, que foi de 27.500 reais, é isso, não foi? 330. 27.500. Ah, não, 27.500, isso. Isso, que Sobre foi um os total de 330 mil. Como não foi arrecadado os 5 milhões e 500 mil, que foi orçado para o ano de 97, a Prefeitura, a Câmara está recebendo bem abaixo dos 27.500 mil reais. E da mesma forma para o ano de 97, 98. Que esperamos que seja bem maior do que o orçamento apresentado. Era isso. Continua em discussão as emendas. E o projeto 48/97. Na ausência de discussão, eu passo a votação da forma simbólica as emendas aditivas, a aditiva e a modificativa. Aprovado por unanimidade por 12 votos a 0, a emenda aditiva e modificativa do projeto 4897, a qual eu passo também a votação. Da mesma forma, aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Em seguida, passamos ao projeto de lei 55/97, de tramitação com regime de urgência urgentíssima, que trata-se sobre crédito adicional para a Câmara Municipal. Eu pediria que a senhora secretária procedesse ao parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somos de parecer favorável à aprovação do projeto, tendo em vista que o mesmo preenche os requisitos legais. Presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Vice-presidente, José Delbem. Secretário, Darciso de Almeida. Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parecer. O projeto número 55/97, oriundo do Poder Executivo, objetiva autorização para abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial no valor de R$ 5.000, destinados a atender despesas da Câmara Municipal com remuneração de serviços pessoais. Encontra-se referido projeto de lei afeito à legalidade. Assim sendo, e face à exposição de motivos que o acompanha, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala de Sessões, 2 de dezembro de 1997, vereador Wilson de Almeida Desidério, presidente, Calil Chaguri, vice-presidente, e José Tadeu Amada Neder, secretário.
Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos pelas comissões, eu passo à discussão do projeto de lei 5597 em caráter único. Na ausência de discussão, eu passo à votação da forma simbólica. Aprovado por unanimidade, em votação única, o projeto de lei 5597 por 12 votos a 0. Eu pediria que a senhora secretária distribuísse as cédulas para os senhores vereadores, onde se prosseguirá a votação secreta da eleição do título de cidadão honorário para o orador que usou a tribuna livre durante esse ano legislativo, para que seja contemplado com esse título na próxima sessão. Já lembrar só aqueles que vieram, que o Elias falou sobre o Hospital Municipal. O Grupo Ecológico falou... Está tudo na cédula, vereador. Não colocou? Eu vou fazer a leitura do nome deles e dos temas. O título de cidadão honorário ele tem que ser aprovado por 2/3 do plenário, que são 9 votos. Então, se na primeira rodada não tiveram, nós vamos colher a maioria e volta-se nos nomes da maioria até que se complete o quórum de 2/3. Elias Valdrigue, Consórcio Intermunicipal de Saúde. José Benedito Ribeiro, Participação Política e União Municipal. Gracinda Monzano Almeida, Saúde. Luiz de Faria Ferreira e Edivan Bertin, Lixo Hospitalar com exposição de vídeo. Zenir Monteiro Campos Filho, Jornal. Marcos Lisboa Garcia, Velocidade de Veículos. Pode repetir os dois? O nome dele? Luiz de Faria Ferreira e Edivan Bertin. Eu peço que a senhora secretária passe recolhendo as cédulas, começando pela mesa. Me ajuda agora aqui. Deixa eu escrever, espera só um pouquinho. Dá o nome de todos. Elias. Gracinha. Vai falando o nome, eu vou anotando aqui. Dá o outro microfone para ele. Luiz de Lima, como é que é? E Edivan Bertin. Fala, primeiro voto, por favor. Luiz de Faria Ferreiras e Edivan Bertin. Grupo Ecológico, Luiz Ferreira e Edivan Bertin. Elias Valdrigue. Zenir Monteiro. Zenir Monteiro. Zenir Monteiro. Edivan Bertin e Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira e Edivan Bertin. Luiz Ferreira e Edivan Bertin. Grupo Ecológico, Luiz e Edivan Bertin. Grupo Ecológico, Edivan Bertin e Luiz. Marcos Lisboa Garcia. Elias Rodrigues. Não havendo deliberação ainda de quórum pela maioria qualificada, o Elias teve 2 votos, o José Benedito Ribeiro nenhum, a Gracina nenhum, Luiz Faria e Edivan 7 votos e o Zenir 3, o Marcos Lisboa Garcia 1. Então eu passo os 2 que tiveram mais votação, que foi Luiz Faria, Edivan e Zenir, em segunda votação para quórum de 2/3. Da nova sede. Senhor presidente, acho que tem mais um do grupo ecológico, o Gilberto Cagalaro. 2, não, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 votos contados. Não, o menino, mas no dia ele não compareceu. No livro de inscrição, estava só o Ferreira e o Beitinho. E o Gilberto também. Não, mas o Gilberto não falou na tribuna. Pode votar ou Luiz Faria ou Edivan. Agora só os 2 que concordam. Só os 2? Eles vieram para apresentar o negócio do lixo. Também, os 2 juntos. Os do jornal. Continua 2/3? Para cidadão honorário, sim. Agora em votação apenas 2/3 dá 9, né? 7. Então está com um voto só. 2. 2. O presidente vota também, né? Boa. Pode dar certo assim. Pode. Dos 2. São José. Se não alcançar. Vamos admitir a terceira questão, porque o Elias tem 2 votos, é isso? Não, mas o Elias não vai concorrer. Agora quem vai concorrer é o Luiz Faria, o Edivan e o Zenir. Se der certo, qualquer dos 2. Não alcançou. Nenhum vai receber o título. Não teria nenhuma forma. Devia ser uma segunda votação, no caso, se der 7/6, uma Não, ou fazer primeiro. A maioria qualificada, vai ser a segunda pela maioria. É porque veja bem, absoluta. De uma certa forma. Vamos ver a segunda votação como fica e a gente passa. Em segunda votação, então, concorrendo para título de cidadão honorário pela Tribuna Livre, Luiz Faria, Edivan e Zenir. Podem votar. Vai cantando os votos aí. Luiz Faria, Edivan. Zenir. Grupo Ecológico, Luiz
Faria Edivan. Zenir. Edivan e Luiz Faria. Luiz Faria e Edivan. Zenir. Zenir. Luiz e Edivan. Zenir. Luiz e Edivan. Zenir e Luiz e Edivan. Sete votos para o Luiz Faria e Edivan e 6 votos para o Zenir. Eu suspendo 1 minuto a sessão para a consulta do regimento interno. Eu solicito que seja considerado a deliberação do plenário a possibilidade de se julgar os dois que ficaram eleitos na primeira votação como fazendo jus à homenagem. A questão de ordem do nobre vereador, uma vez que existe uma lacuna nesse sentido no regimento interno, mas como a previsão de concessão de título de honorário, cidadão honorário, deve ser feita em escrutínio secreto, eu pediria que ao público esvaziasse momentaneamente a Câmara para a deliberação do plenário nesse sentido. Passo a deliberação do plenário em escrutínio secreto. O pedido deferido pelo vereador Dr. Anselmo, no sentido de ser concedido aos dois candidatos, Zenir, Luiz Faria e Edivan, o título de cidadão honorário pela forma nominal de votação. Aprovado, então, por unanimidade, a concessão do título de cidadão honorário ao cidadão Zenir Monteiro de Campos e a Luiz Faria e Edivan. Os mesmos deverão ser convocados e convidados para vir na próxima sessão ordinária da Câmara para receberem o título, cujo vereador entregará mediante sorteio. Eu pediria que a senhora secretária chamasse o público de volta, onde a sessão continuará pública e aberta. Não havendo mais matérias para serem deliberadas, eu passo a palavra ao plenário em explicação pessoal. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos a oportunidade de, na sexta-feira da semana passada, comparecermos até a cidade de Sorocaba, onde houve uma reunião a respeito do Porto de Conchas. Lá estiveram prefeitos das cidades vizinhas de Conchas, prefeito de Sorocaba, é claro, o senhor Franco Montoro, deputado Panúzio, deputado Crespo e outras autoridades estiveram lá presentes. E a gente poderia dizer que essa reunião, principalmente no meu caso, me causou satisfação e, ao mesmo tempo, um pouco de frustração. Satisfação porque, a todo momento, nas palavras dos oradores, a todo momento, nas figuras apresentadas através de slides, a gente observava em destaque o nome de Conchas. Todos salientavam por demais o nome da cidade de Conchas como o início da navegabilidade do rio Tietê. Inclusive, o senhor Franco Montoro, ao fazer uso da palavra, começou mais ou menos assim: como Conchas foi a cidade mais citada aqui nessa
reunião, eu quero homenagear o prefeito de Conchas, do qual estendo essa homenagem aos demais prefeitos presentes. Quer dizer, então o nome de Conchas esteve realmente em evidência. Isso foi um motivo de muita satisfação. E a frustração? A frustração é que o deputado Crespo nos adiantou alguma coisa a respeito, por exemplo, de verbas para os municípios onde passa o Rio Tietê. Por exemplo, ele salientou que Conchas, para ter a pavimentação da Rondon até o Porto, necessita de uma verba de R$ 2.600.000. E, ao mesmo tempo, ele falou que Piracicaba reivindica uma verba de 82 milhões de dólares, ou 82 milhões de reais, mais ou menos. E que já foi autorizado para a cidade de Piracicaba 15 milhões de reais. Inclusive, ele colocou assim, no ar, a questão. Ora, Conchas, 2 milhões e 600. Piracicaba, 82 milhões. E já foi, vamos dizer, autorizado, segundo as suas palavras, 15 milhões. Por que Conchas ser discriminado? Porque, na realidade, não é Conchas. Seria Conchas, Pereiras, vamos dizer, Cesário Lange, Tietê, enfim, todas as cidades nesta região, vamos dizer, além da cidade de Conchas. Não vamos puxar para o lado de cá, porque todos têm interesse. Então, esse foi o motivo da frustração. E eu me lembro que nesta mesma Câmara, eu não me lembro o mês que foi, eu levantei um problema de que a gente não poderia se apegar muito aos deputados do lado de cá. Porque esses deputados do lado de cá tinham interesse. E isso, nós fomos confirmar esse interesse nessa revista aqui, que os senhores acho que não receberam, Hidro. E vem aqui, vocês podem observar, Botucatu e o Rio Tietê. Nós recebemos essa revista lá, na oportunidade já tive verificando isso, e como o prefeito de Conchas fez uso da palavra lá em Sorocaba, mostrando aquilo que Conchas oferecia, também Botucatu se fez representar, mostrando o interesse e aquilo que Botucatu oferecia também para a instalação de um porto, naquele local que eles chamam de Porto Martins. Porto Martins é um porto que existia, vamos dizer, no Rio Tietê antigamente, e que com a represa ele foi inundado. Mas hoje, a luta de Botucatu é para a instalação de um porto lá em Porto Martins. Então não adianta, me desculpem certos deputados, me desculpe o senhor prefeito municipal, me desculpem os elementos do PSDB, não é uma crítica no sentido assim de diminuição, mas eu repito aquilo que eu disse, não adianta ficar martelando com o senhor Milton Flávio e companhia limitada. Se Conchas quer ter alguma coisa em relação a essa estrada que nos ligará até o porto, nós temos que bater com deputados do lado de cá, porque esses têm interesse, como muito bem demonstrou o prefeito de Sorocaba, que quer ver Conchas como início da navegação e quer ver Sorocaba como início de um porto, como diz o nosso colega Zelão, um porto aéreo, que seria o aeroporto, não é verdade? Então, Sorocaba pretende colocar o aeroporto de Sorocaba em conexão, vamos dizer, com Conchas, para ter acesso à navegação pelo Rio Tietê. E o interesse daquele pessoal de Sorocaba e da região, para que isso seja concretizado, é interessante, é algo que a gente deve levar em consideração, é algo que a gente deve aproveitar. Vamos esquecer um pouco de cá. Não que o senhor Milton Flávio não tenha os seus valores, mas é claro que a mesma pressão que a gente faz para um deputado conseguir essa estrada asfaltada para nós, é claro que Botucatu, nessas alturas, está forçando também o senhor Milton Flávio a conseguir a verba para Botucatu. Então, eu acho que é chegado o momento de botar a mão na consciência, pensar um pouquinho e vamos voltar a nossos caminhos para o lado de Sorocaba, que parece-me que a solução é essa daqui. Era o que eu tinha a dizer aos senhores vereadores. Muito obrigado. Convido o vereador Darciso para que ocupe a tribuna em explicação pessoal. Senhora presidenta, nobres colegas, eu também gostaria de endossar as palavras do nobre colega José Delbem, que eu estive presente também nesse encontro. É uma pena que demais vereadores não puderam comparecer. Eu acho de grande valia, grande importância
que todos pudessem, na próxima, que deverá acontecer nesse decorrer do próximo ano, mais alguns encontros a respeito desse assunto. Eu acho que seria bom que a Câmara inteira comparecesse para reforçar, porque a gente observou grande interesse, como acabou dizendo aqui o vereador José Delbem, grande interesse da parte do prefeito, dos deputados que estiveram lá. Então a gente observou isso aí. Foi muito comentado Conchas, onde também foi passado em slide até o terminal, o projeto, né, o terminal ferroviário que destina Juquiratiba ao porto. Então isso é muito importante. Eu acho que nós deveríamos juntar com a prefeitura e correr atrás do senhor governador para liberar esses 2,6 milhões para essa estrada. Me parece que a Sinaga pretende urgentemente colocar o seu movimento aí em dezembro. Foi comentado isso também lá. Então, uma outra coisa que eu fiquei bastante contente também, porque a gente ouvia críticas que Concha não teria a possibilidade do porto por calada, por baixa temporada de seca, estiagem. Desmentiu o presidente da CESP. Achei muito bom esse ponto, porque constantemente em alguma reunião com o pessoal de Inhambi, de Botucatu e demais região para baixo, como eles querem arrastar para lá, eu já ouvi e demais companheiros ouviu que não Concha teria essa possibilidade. E então desmentiu, gostei. O presidente da CESP, doutor Rivas, né? Então ele falou: quem controla a água do Rio Tietê somos nós, da CESP. Tá, é um estudo profundo, então Conchas tem a possibilidade, senão nós não teríamos colocado como início da hidrovia. Então é isso que eu gostaria de dizer. É só, obrigado. Convido o vereador José Nivaldes Braja para falar na tribuna. Na verdade, eu queria aproveitar o embalo do aparte para falar de lá. Senhora presidente, nobres colegas, ainda com relação ao porto, eu acho que todos os deputados deveriam trabalhar para o porto da sua cidade. Eu concordo com isso. Mas não a ponto de atrapalhar o dos outros. É o que vem ocorrendo com o deputado Milton Flávio. Ele acha que o Porto de Conchas é inviável. Então, que ele lute pelo porto de Porto Martins, mas não atrapalhe o nosso. Afinal de contas, ele teve votos em Conchas. Então, ele deveria, embora não seja um grande número de votos, mas pelo menos honrar aqueles votos que ele teve aqui e que poderia, no futuro, ter um número bem maior. Com relação ao calado, o consórcio de Piracicaba, do qual fazem parte o pessoal pobre, né, que é Piracicaba, Campinas, Rio Claro e adjacência, eles colocaram em pauta dizendo que nós não temos calado. Mas a nossa situação é muito melhor do que a deles. Porque eles têm que fazer uma represa do rio Piracicaba. O nosso não. O nosso, nós temos o calado, que já foi comprovado pela CESP, e nós estamos com o rio aí. Então, acredito que, deixando de lado, como disse o nobre colega José Delbem, o lado de cá, vamos partir para o lado de cá, a nossa esquerda, do qual acredito que Sorocaba seria o cabeça de tudo. Convido o vereador José Tadeu para falar em explicação na tribuna. Senhora presidenta, senhores vereadores, parece que o problema do calado já foi resolvido pela CESP, então a gente tem que perceber que nós ficamos calados muito tempo. As lúcidas palavras daqueles que me antecederam nesta tribuna, na explicação pessoal, por si demonstram aquilo que nós devemos fazer em relação ao porto. Ou seja, é lutar, brigar e escolher melhor os nossos representantes. É desta forma que eu tenho debatido desde o início
quando se trata no assunto do porto. Então, acho que é um pouquinho mais de luta, um pouquinho mais de critério da nossa parte, de todos nós. Eu acredito que nós chegaremos a um bom resultado. Infelizmente, eu não pude comparecer a Sorocaba, por razões diversas, mas na próxima vez, se Deus quiser, a gente vai prestigiar um evento dessa natureza. Quando do grande expediente, senhora presidente, eu teria um assunto, eu justifico não tê-lo tratado naquela ocasião, pelos apartes que eu recebi, pelo que eu pediria a Vossa Excelência que me permitisse que fosse encaminhado um ofício de agradecimento ao Dr. Virgílio Martins de Souza. Dr. Virgílio Martins de Souza, há muitos anos, vem honrando esta cidade ao ocupar o cargo de presidente da Ordem dos Advogados da nossa seção. É uma entidade que tem, eu posso até ser considerado suspeito, porque diz respeito à minha profissão, mas há de ser reconhecido dessa maneira, mas a Ordem dos Advogados tem uma significação especial dentro da nossa sociedade civil. São nos momentos de dificuldades, nos momentos de assistir àqueles menos favorecidos que procuram a justiça, que ela se faz presente ao assistir essas pessoas, ao entregar uma defesa aos interesses do cidadão. O Dr. Virgílio, nesses anos que ele acompanhou a Ordem, esteve à frente da Ordem dos Advogados, ele fez mais do que jus a uma homenagem desta casa pelo trabalho que ele desenvolveu. Eu me refiro, desenvolveu porque está expirando o período que ele ocupou, houve uma eleição na semana passada, ele continua ainda na ativa porque vai passar a ocupar a vice-presidência da seção local da Ordem dos Advogados, mas nada mais justo que desde logo, até em vista do recesso que se aproxima, o nosso recesso legislativo, que fosse a ele dirigido um ofício com os agradecimentos dessa casa. E da mesma maneira, a diretoria, ao novo presidente eleito e sua diretoria, que fosse enviado os nossos votos de boa sorte e sucesso. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores. Convido o vereador José Oscar Pavan para falar na tribuna em explicação pessoal. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de passar para vocês que nós tivemos, eu e o Nilton, e o nosso jornalista, almoçando com o deputado Crespo em Sorocaba no domingo. Falamos com o prefeito e a caravana que acompanhou o prefeito, os vereadores, estavam muito contentes pela defesa que o deputado fez sobre o Porto de Conchas. Ele também ficou muito contente, falou: estou defendendo o seu município. Isso aí nós devemos também uma grande parte desse começo dessa campanha à nossa presidenta, a doutora Valéria, que recebeu o deputado aqui a primeira vez e pediu todo esse apoio sobre o Porto. Então não é só o PFL, os vereadores do PFL, também como todos os vereadores vêm trabalhando, principalmente o nosso prefeito. E ele deixou à disposição, colocou à disposição qualquer um dos vereadores que precise sobre alguma informação do Porto, e o prefeito está lá à disposição, nosso deputado Crespo falou? Obrigado. Na ausência de demais oradores para falar em explicação pessoal, eu aproveito para convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e última da sessão legislativa, no próximo dia 10/12 de 97, às 20 horas, excepcionalmente em vista do horário de verão. Dou por encerrada a presente sessão.